Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo o advogado José Francisco Mansur, ex-assessor do Ministério da Fazenda. Participou ativamente de 2 processos importantes para o esporte do Brasil. A lei da SAF e a lei das bets. Daqui a pouquinho vamos falar com ele sobre esse mercado que toma conta do Brasil e qual o impacto econômico para o nosso país com a aprovação da lei das bets. Mansur, obrigado pela presença. João, eu que agradeço o convite da CNN, estar participando desse programa que já tem fixado um lugar importante na discussão do esporte como negócio no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais do impacto para o Brasil da aprovação da lei das bets e o que tem acontecido no nosso país de lá para cá. O futebol brasileiro vem passando por diversas mudanças nas últimas décadas. Uma das principais foi a chegada das Sociedades Anônimas de Futebol, as SAFs, um novo modelo de administração que foi visto em um primeiro momento como a salvação de clubes endividados, mas que agora já caminha para uma nova fase no Brasil. Agora, clubes e empresas entendem melhor os caminhos e limites das negociações. Outra mudança significativa no futebol brasileiro foi a chegada dos sites de apostas esportivas, que hoje patrocinam diversos clubes e campeonatos. As chamadas bets vivem agora um momento de regulamentação no país. José Francisco Mansur, advogado, coautor da lei da SAF e ex-assessor do Ministério da Fazenda, com atuação na regulação das apostas esportivas, é o convidado do CNN Esportes SA e vai falar sobre todas essas transformações administrativas no futebol brasileiro. Doutor Mansur, a aprovação da lei das bets mudou a história do esporte e do mercado de apostas no Brasil? Com certeza. Foi um processo feito ao longo do ano de 2023 no Ministério da Fazenda. É importante destacar que em 2018 já foi aprovada uma lei permitindo no sistema legal brasileiro as apostas em eventos esportivos. E essa mesma lei dava para o Ministério da Fazenda a obrigação de, em 2 anos, regulamentar. Regulamentar para tratar de quê? Para tratar de publicidade, para tratar de como arrecadar os impostos, para tratar de como vai ser feito o repasse para as entidades esportivas, para tratar de lavagem de dinheiro, para enfrentar a grave questão do vício em jogo. E entre 2018 e 2022 não foi feito nada. Então, o que aconteceu? Os clubes, por exemplo, eles passaram 5 anos sem receber R$1 do valor que eles emprestam o nome à marca para essas apostas esportivas. A gente não conseguiu criar políticas entre 2018 e 2022 para enfrentar o vice-jogo, para dizer o que se pode dizer numa publicidade, lavagem de dinheiro e tudo mais. Em 2023, durante 1 ano e 1 mês que eu estive lá, foi feita todo o trabalho de ouvir o mercado. Em dezembro de 2023, foi editada a Lei 14790, foi uma lei importante que deu para o Ministério da Fazenda a regulamentação e desde então, agora com a Secretaria de Prêmios e Apostas que está criada, sob o comando do secretário Regis Dudena, o Brasil está fazendo todas as portarias para cuidar de cada um dos assuntos referentes a essa questão das apostas. Vamos começar, já que estamos falando de apostas, do que se ganha. O que o Brasil ganha com a regulamentação dos jogos, com a regulamentação das apostas, em especial essas apostas online ligadas ao esporte? É muito importante dizer que a regulação dá a oportunidade do Estado criar políticas para cada um dos assuntos. Sem regulação, as empresas não estavam nem no Brasil, João. Os sites não estavam no Brasil. Então, se alguém fizesse qualquer propaganda fraudulenta, qualquer propaganda enganosa, qualquer propaganda voltada para menor de idade, que não pode, o governo não tinha como controlar. As pessoas falam, a questão principal é a arrecadação. Não, a arrecadação é importante também. O Brasil deve ter deixado de arrecadar algo em torno de 6 bilhões de reais entre 2018 e 2022. Não é justo um país que tributa a comida, tributa o setor de vestuário, você não arrecadar num segmento que estava movimentando aí mais de 150 bilhões de reais, segundo alguns estudos. Mas também a gente pode, por exemplo, com as empresas no Brasil, ter muito mais dado para enfrentar a manipulação de resultado. Por quê? Porque com a autorização, a regulação, as empresas vão ter que informar em tempo real cada aposta que estiver acontecendo em cada operadora autorizada. Então é possível que o governo, aí no caso o Ministério da Fazenda junto com o Ministério do Esporte, possam acompanhar se tem um desvio. Uma aposta de R$1 milhão, um escanteio na Série B de um campeonato estadual.
Isso levanta uma suspeita. E depois colocar os sistemas de inteligência artificial para acompanhar o comportamento dos atletas. Então, capturar a manipulação de resultados, às vezes, antes dela acontecer, tirando do card e a gente podendo evitar esses casos. Isso sem falar em lavagem de dinheiro, vício em jogo, uma série de outros assuntos que o governo estava simplesmente impossibilitado de tratar porque não tinha regulação. Quando se fala em apostas, se fala no mercado milionário. Qual que é o tamanho desse mercado hoje no Brasil? O tamanho desse mercado no Brasil atinge números impressionantes, João. Aliás, nem milionário, né? Talvez bilionário. Ao longo do ano de 2023, se falava que movimenta entre 100 e 150 bilhões de reais por ano esse mercado. No Brasil? No Brasil. Agora, uma constatação importante sobre o Brasil. Um estudo de mercado que se faz em março e em junho já está desatualizado. O Brasil cresce nesse mercado em progressão geométrica. Existe um estudo dizendo que o brasileiro passa 3,8 milhões de horas em site de aposta num ano. E o segundo lugar é o Reino Unido, 1,4 milhões de horas. Então é impressionante como isso tem crescido no Brasil. A gente precisa aproveitar o lado bom, que é a movimentação, a criação de empregos. Imagina quantos empregos não podem ser criados num mercado que movimenta tanto dinheiro. E também enfrentar as coisas ruins. O vício em aposta, manipulação de resultado, lavagem de dinheiro. Só que isso só pode ser feito a partir da regulação. Então nós estamos falando de um mercado que movimenta 100 a 150 bi por ano. Qual que é o desdobramento disso? Por exemplo, o que é gerado de receita direta da parte tributária? O que os clubes de futebol ganham com isso? Muito importante. Primeiro, os clubes, as entidades esportivas ganham em duas frentes. Não são só os clubes de futebol, é o esporte como um todo. Por quê? Você tem dois lados. Primeiro, um repasse obrigatório, que é um percentual desse valor que pode chegar no total a 1 bilhão de reais, que vai ser repassado para cada modalidade. Quer dizer, tem para o futebol, para o basquete, para o vôlei, para o tênis, para as modalidades, outras modalidades olímpicas que eu não citei aqui. Isso é o direto, que não estava sendo cobrado porque não havia regulação. Mas existe também o interesse desse mercado em patrocinar o esporte. E isso movimenta muito dinheiro. Eu tive, enquanto no Ministério da Fazenda, uma conversa com 10 presidentes de clubes. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense. E eles estavam comentando o quanto eles achavam que ia mudar esses valores de patrocínio. E eu disse a eles, olha, existe todo um mercado norte-americano que não está no Brasil, porque o Brasil não é um mercado regulado, e com certeza no final de 2023 as empresas de apostas que já patrocinam seus clubes vão propor uma renovação aumentando os valores. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, além do valor do patrocínio, e eu não estou falando só do esporte de altíssimo rendimento, das grandes torcidas do Brasil, do futebol profissional. Eu estou falando que isso se espraia e chega até as modalidades olímpicas, até a natação, até a ginástica. Todos eles têm alguma relação ou algum interesse desses sites de aposta e patrocinar. Então, as pessoas às vezes tratam as questões... vamos falar de proibir o patrocínio. Você vai causar um colapso financeiro no esporte brasileiro hoje. Hoje, de cada 10 clubes do Brasil, 9 tem uma Bet como patrocinador. Sim. E quando eu falo dos clubes maiores que a gente assiste na TV, eu estou falando que também tem uma Bet lá na base, tem uma Bet lá na Série C, na Série D, nos clubes que participam só dos estaduais e mais. No vôlei, no basquete, na natação, nos esportes que recebem muito pouco dessa fatura de divisão de valores decorrentes da audiência e da atenção das pessoas. E em relação a esse mercado, dá para dizer que essa é apenas a ponta do iceberg, que a tendência é de que contratos muito maiores aconteçam nos próximos anos? Eu acredito que na lei do livre mercado, entrando as empresas dos Estados Unidos, concorrendo com as brasileiras, os valores vão aumentar até chegarem num nível de estabilização. Eles não vão aumentar para sempre. Eles vão ter uma subida e depois vão chegar num nível de estabilização, que vai ser exatamente a valoração de quanto as bets vão explorar sua imagem estando em entidades esportivas. E aí, quando estabilizar, a gente vai ter o real cenário de quanto o esporte brasileiro tem financiamento, que agora não é mais um financiamento público, não é mais um financiamento de banco estatal, mas é um financiamento feito pelas empresas de aposta. Qual é a realidade hoje do topo da tabela? Quem ganha muito hoje está faturando em qual casa com o patrocínio de Bet? A gente ouve falar em contratos que chegam até a 100, 150 milhões de reais por ano, propostas novas que estão chegando para clubes que ainda não têm betting, quer dizer, são valores ainda muito maiores do que os outros segmentos de mercado estavam pagando antes desse segmento das bets entrarem. E pelos estudos que vocês faziam no Ministério e pela sua experiência como advogado especialista da área, a gente pode falar num teto de qual patamar para daqui a 2, 3 anos com a chegada do mercado americano ao Brasil? Quando eu entrei no Ministério da Fazenda,
havia um número dizendo que as empresas de aposta tinham gasto 3 bilhões em publicidade no ano de 2022, no mercado não regulado. Vamos considerar que as empresas do segmento, por exemplo, norte-americano, que não entraram no Brasil porque o Brasil não é um mercado regulado, vão entrar agora, elas queiram, como estratégia de marketing, competir para pegar as camisas dos grandes clubes. Vamos falar dos 13 maiores clubes. Elas vão aumentar o valor, porque só tem esse jeito. Então, esses 100 milhões que já se oferece hoje vai aumentar um pouco. E aí, essa que saiu do clube grande vai para um clube médio, ainda da primeira divisão. Depois vai para as outras divisões. Então vai haver um aumento proporcional em cascata até chegar nas outras modalidades. Então, com um trocadilho infame, podemos dizer que sua grande aposta é que ainda vamos ter muito dinheiro para os clubes. Vamos ter muito dinheiro para os clubes decorrentes disso. Não vamos ter nunca eu não acredito que vai deixar de ter. E vamos estabilizar num patamar e ali a competição vai ser mais sobre propriedade, sobre outros aspectos relacionados ao patrocínio. Dr. Mansur, quando a gente pega a comparação com os outros mercados do mundo, qual é o tamanho do nosso mercado? Nós somos o quê? O primeiro, o segundo, o 10º? Olha, enquanto ainda não regulado, o Brasil está com certeza entre os 3 maiores mercados de aposta do mundo. O Brasil hoje já é visto em alguns estudos informais como o maior mercado do mundo. Já passamos a Inglaterra, inclusive. Já passamos a Inglaterra. Historicamente, é o país mais ligado aos jogos de azar, às apostas esportivas. Tradicionalmente. Nós temos, assim, uma possibilidade de ter números parecidos com o da China, só que a China não é um mercado regulado, então nós não temos certeza sobre os números chineses. Mas em relação aos mercados que divulgam números, que trabalham com transparência, que a gente tem noção e entender um comparativo, o Brasil está caminhando muito rápido para ser, nos próximos 2 anos, o maior mercado do mundo. Tudo que envolve jogo envolve uma certa polêmica de costumes, de princípios, de hábitos, até mesmo a questão religiosa, o impacto disso. Do ponto de vista de quem analisou a fundo esse processo e de quem contribuiu tecnicamente para colocar de pé essa legislação, o senhor entende que a aprovação da lei das bets foi positiva para o Brasil? Eu tenho absoluta certeza. A certeza decorre de quem não se furtou a ouvir ninguém em nenhum momento. Eu estive no Congresso Nacional para audiências públicas que levaram 8, 6 horas com os senadores e deputados que são os representantes, legítimos representantes dessas bancadas religiosas. E nós temos que ter respeito pelo posicionamento ideológico, respeito pelo posicionamento religioso de todo mundo. Ouvimos os argumentos e incorporamos muita coisa. Então esse debate democrático me faz ter absoluta certeza que regular era a única alternativa que a gente tinha. Porque a legalização, como eu falei na primeira resposta, foi lá em 2018. A gente tinha um mercado crescendo de maneira selvagem, sem controle nenhum. Isso estava ficando absolutamente fora de controle do ponto de vista da propaganda. Então, tudo que essas bancadas, tudo que essas pessoas que expressam a questão dos costumes, a questão religiosa, queriam evitar, estava crescendo porque o mercado não era regulado. Com regulação, a gente vai estabelecer limites para propaganda, limites para avisar o apostador sobre as questões de vício, uma série de medidas que vão ser fundamentais e vão aos anseios dessa coletividade. E qual é o tamanho do cheque que fica para o Estado, para políticas públicas com um processo como esse? Eu estimo que a gente possa chegar a 12 bilhões de reais de arrecadação. Imagina o tamanho disso. Além do mais, além da arrecadação em si, você tem as destinações sociais. Então você vai ter dinheiro enviado para a saúde, inclusive para criar os mecanismos de prevenção e combate ao vício em jogo. Você tem uma grande fatia para o esporte, não só o Ministério do Esporte, mas COB, agora o nosso Comitê Paralímpico, que acaba, no dia que nós estamos gravando, acaba de obter o melhor resultado de sua história na Paralimpíada, que é fruto da brilhante gestão que é feita no Comitê Paralímpico. A gente vai ter para o Comitê de Clubes, quer dizer, e o Ministério do Esporte recebendo recursos para fomentar o esporte na base. A política esportiva, eu venho do esporte, eu trabalho com esporte desde 98. Eu tenho absoluta convicção de que fomentar o esporte é a melhor maneira de tratar questões de educação, saúde, segurança pública para as crianças e os adolescentes. E o Ministério do Esporte vai ter recursos das apostas para investir na formação do esporte de base no Brasil. Não só para a gente colher nas Olimpíadas, mas para a gente colher toda uma sociedade mais saudável. Porque esporte é saúde, é educação, é segurança pública e uma série de outros benefícios para a sociedade como um todo. Vamos falar sobre o outro lado. O senhor citou aqui algumas vezes a importância do combate ao vício, do combate à manipulação. O que a legislação traz de importante sobre esse aspecto? Combate ao vício é uma prioridade fundamental. A gente não pode em nenhum momento negligenciar que existem pessoas que estão se tornando viciadas.
Existem uma série de ferramentas na própria legislação que eu acho fundamentais. Primeira, a propaganda não deve nunca transmitir ao apostador a ideia de que ele vai ficar rico apostando. Você não fica rico apostando. Aposta, quem ganha é a banca. Você tem que apostar, agora usando a metáfora, no seu estudo e no seu trabalho. E se um dia você quiser se divertir com o dinheiro que te sobra, você acha que esse é um meio interessante de se divertir, você usa para apostar. Ou seja, o que você está dizendo é que o jogo ele é um negócio para quem está do outro lado da banca, para quem é empresa. Exatamente. Do lado do apostador, ele tem que ser como diversão. Ninguém vai ganhar a vida como apostador. Você tem que ter aquele dinheiro que você vai perder para ter alguns minutos, algumas horas de diversão. Ou eventualmente você vai ganhar, mas não é o que vai sustentar a sua casa. Normal, né? Você nunca vai sustentar a sua casa, você nunca vai subir de patamar financeiro apostando, porque a lógica é quem ganhar é a banca. E o que a gente não tinha no Brasil era a regulação dessa propaganda. Eu via propagandas que vendiam essa ideia quando eu estava no governo. E hoje tem um anexo X do CONAR só para dizer que esse tipo de mensagem não pode ser transmitida. E a gente já vê, isso que é interessante, na programação esportiva do Brasil, propagandas transmitindo a ideia do jogo responsável. Quanto mais conscientização, quanto mais diálogo, quanto mais explicação do próprio governo. O governo também tem que investir em publicidade institucional para explicar para as pessoas que a aposta não é meio de vida. E outro assunto importante, não direcionar a propaganda para a criança. Criança não tem ainda a formação intelectual suficiente para entender, discernir. Isso é um ponto. Outros pontos que eu posso citar para você, João. A gente proibiu, a partir de 2025, a aposta com cartão de crédito. Porque o sujeito ali, vamos dar o exemplo, de madrugada, com cartão de crédito compulsivo, ele é imparável. Porque depois vai vir a fatura do cartão. Então o que adianta você Ele queima o limite. Queima o limite. Então você só pode apostar com Pix ou cartão de débito, que é apostar só com o dinheiro que você tem na sua conta. Jamais apostar um dinheiro que depois vem uma fatura e você fica inadimplente. Então nós não podemos aceitar de nenhuma maneira. Eu vejo pleitos da Febraban, eu me associo a esses pleitos. No seguinte sentido, não pode se dar crédito para o sujeito apostar, seja pelo cartão de crédito, seja pela emissão de boleto. O sujeito tem que apostar com o dinheiro que ele já tem. Porque aí, você imagina, o governo cria o desenrola para tirar as pessoas do inadimplemento e vai enrolando as pessoas com as apostas, que as pessoas vão se enrolando porque estão imparáveis, estão viciadas com o cartão de crédito na mão. Não pode. Então foi proibida a aposta com cartão de crédito, a aposta com Pix, mais uma série de programas de jogo responsável. O sujeito vai informar que horas começa, que horas acaba, que as próprias operadoras vão colocar em prática. Até chegar no SUS, do SUS te procurar, fazer uma busca ativa. Olha, nós identificamos lá no Ministério da Fazenda que você está muitas horas apostando. Você quer conversar sobre isso? Você precisa de uma assistência psicológica? Mas tudo isso, João, só no mercado regulado. Porque só aí a gente vai ter informação de quem é o apostador, onde ele está, a quantas horas ele está jogando. O cenário anterior à regulação era um cenário selvagem, onde não se tinha controle de nada. E como controlar a questão da lavagem de dinheiro no jogo, que é um problema mundial, independentemente de ser o jogo online ou o jogo presencial, é um problema que o mundo sofre para combater há muitas décadas. Como é que se pretende combater essa questão? O Ministério da Fazenda, em parceria com o Banco Central do Brasil, criaram uma série de medidas para combate à lavagem de dinheiro. Uma série. E o meio de pagamento, quer dizer, aquele veículo onde você faz o Pix para apostar, é um meio de pagamento. E quem te paga quando você ganha? Um meio de pagamento. Esse meio de pagamento está credenciado no Banco Central. Ele só pode ser utilizado se ele for credenciado no Banco Central. E ele tem que ter todos os sistemas de conhecer o apostador. Sabe uma outra medida para evitar lavagem de dinheiro? A gente tinha os tais jogos fantasmas. Não sei se você ouviu falar disso. Mas antes da regulação, você apostava no jogo Itabiboca e Pirassununga. Esse jogo nunca existiu, João. Era uma aposta Zé com Zé, como se diz na gíria. O sujeito ganhava aqui, perdia aqui para dar uma originação num dinheiro. Hoje, só pode apostar em evento esportivo que vai sendo organizado por federação, confederação ou liga. Ou seja, tem como provar que aquele jogo aconteceu e que foi um jogo de um campeonato, que você viu a organização, ou seja, é um jogo que está acontecendo. Então, o conhecimento do cliente, um aspecto fundamental, reconhecimento facial, envio de CPF, envio de informação sobre o apostador. O meio de pagamento credenciado no Banco Central e usando os sistemas do Banco Central contra a lavagem de dinheiro. E também a parte esportiva de você não apostar em jogos fantasmas, só jogos que existem, são 3 ferramentas, dentre muitas outras, que vão ser usadas para a gente tentar combater a lavagem de dinheiro decorrente das apostas. E como separar o jogo legal, o jogo regulado de uma polêmica grande que a gente vive no Brasil,
Brasil com jogos que não seguem a mesma regulamentação, né? A gente tem visto ações, a gente tem visto matérias, temos visto inclusive ações da Polícia Federal envolvendo pessoas famosas, influenciadores. Como é que se separa esse joio do trigo? Fundamental, João. Importante sua pergunta. Todo jogo, para ser autorizado no Brasil, ele vai passar por um laboratório credenciado pelo Ministério da Fazenda, que vai dizer que esse jogo não é fraude e que ele é feito por cota fixa. Cota fixa é o seguinte: se eu ponho R$1, eu tenho que saber o multiplicador. 3,1 vezes o que eu paguei de R$1. Esses laboratórios, eles vão evitar algumas fraudes que acontecem, que aí, infelizmente, foram feitas propagandas enganosas ao longo dos últimos meses. Pessoas mostrando o celular, pessoas influências, com influência sobre as pessoas, mas que já estão tentando entender o que é correto e não. Mas a gente viu casos de pessoas mostrando ganhos absurdos. Olha aqui, eu ganhei em 15 minutos R$25 mil. É mentira. Então ali havia uma fraude, que era também... E muitas vezes a fraude ali estava até na utilização por deepfake de imagens de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com aquilo. E isso artistas tendo a sua imagem utilizada por inteligência artificial para enganar as pessoas. Aqui mesmo. Apresentadores de telejornal tiveram deepfake, foram a público. Não sou eu fazendo propaganda disso, jamais faria. Por quê, João? Porque a propaganda enganosa já é crime no Brasil. Não tem a ver com a regulação das apostas. Então, quem pratica propaganda enganosa, quem engana o consumidor, quem comete crime contra a economia popular, já tem que ir preso. Isso não depende da regulação. Quem frauda, por exemplo, se eu te convenço a comprar um produto que na minha mão, no meu celular, eu ganho R$25 mil em 10 minutos, e no seu celular isso nunca vai acontecer, porque não acontece. É bom que você que está assistindo saiba. Isso é mentira. Não existe R$25 mil em 10 minutos no jogo disso, no jogo daquilo. Não. Se alguém está te oferecendo isso, está te enganando. E se você está sendo enganado como consumidor, a pessoa que participa de toda a cadeia, desde aquele que perpetua a fraude, a betting mal intencionada, que não é a grande maioria dos casos, os casos que a gente conheceu, os casos que estão se inscrevendo para entrar no Brasil são de bets bem intencionados, inclusive com sedes fora, mas existem os mal intencionados. E esses precisam ser punidos com o rigor da lei. Precisam ser tirados de circulação, tanto a propaganda, quanto se a pessoa cometeu o crime, responder pelo crime. Como combater outros dois problemas? Primeiro, da manipulação de resultados vindo de dentro de campo. Nós já tivemos casos sérios, graves, inclusive aqui no Brasil, com jogadores de clubes de primeira divisão. A gente tem um caso de investigação que é muito preocupante, porque envolve um jogador de seleção brasileira, que é o Paquetá, jogador de Premier League, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo. E quando eu digo isso aqui, eu não estou fazendo aqui uma condenação prévia do Paquetá, mas o simples fato de haver uma acusação contra um jogador desse tamanho já nos é muito preocupante. Como evitar esse tipo de manipulação, como evitar manipulação em campo, evitar que isso manche a história do futebol. Fundamental. Eu que venho do esporte, que trabalho com esporte, que participei antes disso da própria elaboração da lei da SAF, eu tenho uma preocupação enorme com a questão da manipulação de resultado. Então, o que se desenvolveu no Ministério da Fazenda junto com o Ministério do Esporte? O sistema que vai receber em tempo real as apostas que estiverem acontecendo em cada lugar do Brasil, em cada operador autorizado. Quando você identifica uma aposta fora do normal, R$500 mil num cartão amarelo na Série B de um campeonato estadual do Acre, aquilo tem que chamar a atenção, é um valor desproporcional. Aí tem que entrar no circuito a tecnologia de inteligência artificial das empresas que a gente tem hoje, como Spot Radar, como Genius, que podem fazer esse tipo de aferição do comportamento do atleta. E cruzamento de dados. Aí você cria uma escala de 1 a 5, onde 1 é a suspeita mais remota e 5 é praticamente a comprovação. Quando bate no nível 3, você dá um ofício para todas as operadoras tirarem aquele jogo do card. Ali você trabalha na prevenção. Se a coisa continua acontecendo, você envia para o Ministério Público, envia para a polícia desde uma central em Brasília, você envia os dados de que está havendo uma manipulação. Combate aplicando a lei, prevenindo e atuando em cima do manipulador. Pega o cruzamento dos dados da aposta fora do comum com o comportamento fora do comum do atleta, cria uma escala de 1 a 5, quando bate determinado nível, inicia uma apuração, e hoje os nossos ministérios públicos e a nossa própria Polícia Federal estão equipadas e têm conhecimento para pegar na hora, punir. Com a punição, inclusive envolvendo a nossa justiça esportiva, conscientizar, isso é fundamental.
que se faça um trabalho na base dos clubes de todas as modalidades para conscientizar os atletas de base de que participar de manipulação de resultado pode te dar um ganho naquele momento, mas vai arruinar a sua carreira. O atleta, em geral, é um lutador, uma lutadora que representa o seu país, que luta desde a infância para chegar ao alto rendimento. E você não pode colocar tudo isso a perder por uma tentação de manipular um resultado, porque a sua carreira vai acabar. Na reincidência, você pode ser excluído do esporte. Então tem que ter essa conversa na base. As federações estaduais, a Federação Paulista de Futebol, eu sei que faz esse trabalho já. As federações estaduais, a própria CBF, aí eu falo da Liga Nacional de Basquete, do vôlei, das outras modalidades, irem conversar com os atletas mais jovens e explicarem os males. Então prevenção, punição e educação. Esses 3 fatores para a gente evitar a manipulação de resultado no Brasil. E como evitar o acesso às crianças desse tipo de jogo? A gente tem que fazer, e o anexo X do CONAR, ele foi até além. Ele fala que não é só a utilização de propaganda por menores de idade. Isso é inadmissível. O menor de idade não pode ser nem objeto da propaganda. Então, se você tem uma influência, e aí falando de influências, de pessoas da mídia, num público infantil, você não pode fazer propaganda de aposta. Se o seu público é majoritariamente infantil, mesmo que você tenha mais de 21 anos, você não pode fazer. Porque se você dialoga com a criança, é a criança que vai ver aquele comercial. E aí ela vai ficar querendo se interessar por aquilo. Ela vai conversar com os amigos e falar, isso aqui é aposta, ganha dinheiro. Ela não tem ainda a formação intelectual, a personalidade formada. Então, tem que se fazer uma restrição rígida de publicidade para que essa publicidade jamais, em nenhuma hipótese, atinja as crianças. Afi, qual que é a sua análise como um dos executores de dentro para fora, de dentro do governo, dessa lei para o futebol brasileiro? Qual que é a sua análise após essas 2 primeiras temporadas completas da SAF no Brasil? A análise é absolutamente surpreendente sob o ponto de vista positivo. O número de SAFs, já chegamos a mais de 58 SAFs no Brasil, e a relevância dessa revolução que a SAF trouxe. Basta assistir o Campeonato Brasileiro, ver agora clubes que estavam numa situação absolutamente difícil, sob o ponto de vista financeiro e esportivo também, lutando de igual, lutando pelas primeiras colocações nas competições. Eu sempre disse, o Rodrigo Monteiro de Castro, que é o outro autor da SAF, sempre dissemos que a SAF é um instrumento para obtenção de recursos novos, dinheiro novo no futebol brasileiro, que como associação o clube não conseguia mais obter. Então você olha para o Bahia, você olha para o Vasco, você olha para o Botafogo, você olha para o Cruzeiro, você olha para o Atlético e você vê o dinheiro novo gerando resultado esportivo. A última janela de contratações mostrou isso. Os jogadores que o futebol brasileiro voltou a trazer, e o que a gente espera é que cada vez mais o futebol brasileiro também consiga manter seus grandes talentos. É uma mudança de gestão importante, é a substituição do modelo associativo que durava desde o século XIX, com os dirigentes que foram muito importantes para a história do futebol brasileiro. Abnegados, aquele processo político de cidade do interior. Semi-amador, né? Semi-amador, aquelas coligações, aí tem que entregar as diretorias para o cara do partido A, do partido B, do partido C. A substituição para o modelo profissional, porque quem investe 200, 300 milhões de reais numa janela não pode ser dirigido amadoristicamente. Então, o resultado da SAF nesses 2 anos é muito mais surpreendente e é muito mais positivo do que qualquer das mais otimistas das nossas expectativas. Nós já tivemos 2 temporadas inteiras com a SAF, estamos caminhando para o final da 3ª. Aonde a SAF mais acertou e aonde a SAF errou, o projeto pode ser melhorado e pode ser evoluído para o futuro. A SAF acertou nessa capacidade de trazer dinheiro novo para o futebol brasileiro. Quer dizer, quando você vê Botafogo, por exemplo, disputando pelo 2º ano seguido a ponta do Campeonato Brasileiro, você vê que houve uma entrada de dinheiro importante. Quando você vê a recuperação do Cruzeiro, eu acho um processo muito bonito que aconteceu no Cruzeiro, onde o clube estava e onde o clube está hoje. Aonde houve erros? Na forma como o clube fez o processo decisório para escolher seu parceiro. Eu acho, João, que os clubes precisam ser um pouco mais criteriosos. E da mesma forma que o parceiro tem que fazer uma auditoria do clube, conhecer as entranhas do clube antes de entrar, o clube também tem que fazer uma auditoria do parceiro. Tá dizendo do caso do Vasco especificamente? Um dos. Onde não deu certo foi porque o clube foi um pouco afobado na hora de escolher seu parceiro. Então, se o parceiro tem casos de gestão de futebol fora do Brasil, vai olhar esses casos. Invista nessa hora. Você está entregando, o dirigente de clube, o patrimônio de uma coletividade de milhões de pessoas, o patrimônio afetivo, o amor seu, que eu tenho certeza que os dirigentes amam o clube, a maioria deles, e da sua família e das pessoas próximas. Então você também tem que estudar o parceiro, entender como é que é a condição financeira desse parceiro. Então tem que ser uma auditoria cruzada.
E aí, você também tem um outro ponto que o clube precisa se preocupar. Quem vai garantir o resultado esportivo? Para não ficar aquela dicotomia, ele só quer o lucro e não quer investir no futebol. Você tem que colocar nos contratos as metas esportivas que você quer atingir. E se o parceiro não atingir enquanto SAF, ele tem que ou te pagar multa, ou te devolver as ações para você retomar o controle e, eventualmente, até fazer a SAF com outro parceiro, ou você mesmo ficar dono da SAF. E esse foi um ponto que jamais foi discutido, pelo menos até aqui, de maneira clara no futebol brasileiro. Exemplo, a SAF do Cruzeiro com o Ronaldo, que cumpriu um papel importante, mas que chegou num determinado momento que o investidor parecia não ter apetite para colocar dinheiro, como a torcida esperava, e não haviam ali garantias contratuais para aquela entidade desportiva, para aquele torcedor, de algum regramento do que se esperar do parceiro. E pode ter que, naquele momento, a prioridade do Cruzeiro, eu acredito que era. Eu tenho uma admiração profunda pela gestão que o Ronaldo e a equipe dele fizeram no Cruzeiro. Porque eles sanearam uma dívida que parecia insanável. E a parte técnica também evoluiu. O clube estava há 3 anos na segunda divisão, subiu, hoje disputa as principais competições. Sim, mas o que eu digo é, não havia um parâmetro para cobrança de A ou B. E às vezes esse parâmetro pode estar no contrato. Eu participei de negociações onde no contrato o clube... Eu estava pelo investidor e no contrato o clube exigiu. Eu tô na A2 do Paulista, eu quero em 1 ano chegar na 1 do Paulista. Se eu não chegar, você me devolve capital acionário. Eu quero, e você aí eu tô falando de outros exemplos. Eu posso chegar, eu tenho um plano de ir daqui 5 anos disputar a Libertadores da América. E aí você, se não atingir as metas esportivas, você devolve boa parte do seu lucro ou das ações que você comprou. Aí você estabelece um equilíbrio. Por quê? O investidor vai ter as premissas financeiras e ele vai sentar na mesa. Não, 5 anos não é viável. A gente pode estabelecer isso para 6 anos, para 7 anos. E você, como clube, vai defender o interesse do seu torcedor. O que o senhor está falando é muito interessante, porque a primeira rodada de SAF foi para salvar. Foi para salvar. É quem estava ali com a corda no pescoço. Talvez seja o momento de entender, olha, dá para fazer uma SAF com garantias para a instituição, para ninguém passar o que o Pedrinho está passando no Vasco, por exemplo, né? Sim, com garantias de resultado financeiro, sentado, negociado. Financeiro e até técnico, E até técnico, garantias de resultado técnico. Eu tô falando do resultado técnico, eu falei financeiro e técnico. Eu acho que as coisas dialogam, o resultado técnico te traz resultado financeiro, mas o clube ele tem o direito e a obrigação de se proteger tecnicamente. Então o que faltou naquela negociação, provavelmente, e pode acontecer em outros casos, por exemplo, você pega um clube saneado como associação, o Atlético Paranaense. Ele vai sentar com um parceiro, se esse parceiro disser o que você pode fazer por mim mais do que eu faço hoje sem ter o parceiro. Porque o Atlético já é SAF, já foi aprovado, mas não tem o parceiro. E aí falar, não, a gente pode fazer um plano do Atlético ganhar X competições no prazo de 5 anos e eu me comprometo com esse plano. Na hora do casamento é muito mais fácil negociar. Ruim é negociar na hora do divórcio. Na hora do casamento, você sempre fala, o que é razoável pra você? Como você enxerga o meu clube daqui em 5 anos? Eu enxergo chegando aqui, mas não pode ficar na palavra. Então vamos colocar isso no contrato? Talvez tenha faltado isso nesse relacionamento. Mas às vezes, o clube tá numa situação tão ruim que ele não negociou porque o próprio parceiro falou, agora eu vou te tirar do atoleiro. E as premissas técnicas a gente vai discutir depois que você estiver numa situação financeira melhor. Dentro dessa questão, há também a contrapartida de uma queixa de falta de garantias jurídicas para o investidor no Brasil. Eu não tenho condições de avaliar quem tinha razão, se o Vasco tinha razão ou se o 777 Grupo tinha razão. Eu não conheço com profundidade o contrato, conheço apenas o que eu li via imprensa. Mas há uma preocupação com o arcabouço jurídico e as garantias jurídicas para o investidor no Brasil. É uma preocupação que devemos ter com a lei da SAF, de que o investidor não fuja do Brasil pela insegurança jurídica. Passados 3 anos da entrada em vigor da lei, ninguém tem a soberba e a arrogância de achar que fez um projeto de lei perfeito e acabado. Sempre há o que melhorar. E o próprio Senado, neste momento que nós estamos conversando, o senador Rodrigo Pacheco, que foi o autor do projeto original, tem um projeto de aprimoramento para dar mais segurança jurídica para o investidor. No quê? Para deixar claro que a dívida anterior trabalhista do clube é do clube e não do investidor, mas que o investidor tem que contribuir com seus 20%, com seus 50%. Então, é muito importante esse processo e seria muita soberba achar, não há nada para mexer. Então, já no 3º ano, no começo de 2023, o senador Rodrigo Pacheco me chamou o Rodrigo Monteiro de Castro, chamou o ministro Caputo, para a gente rever o que poderia ser melhorado na lei da SAF. Eu acho que isso sendo feito periodicamente, a lei, todo o trabalho vai evoluindo, vai melhorando e vai dando mais garantia para todos os lados. Você falou de 2 nomes que estão muito empenhados nisso, um deles do senador Rodrigo Pacheco,
que é presidente do Senado e que é o autor da lei, e o outro do ministro Caputo, que é o ministro da Justiça do Trabalho e que é alguém muito empenhado também no amadurecimento desse processo legislativo. E uma outra grande preocupação que há é com o arcabouço trabalhista aqui no Brasil, porque começaram conflitos entre o que foi aprovado e o que entendeu posteriormente a Justiça do Trabalho. Como é que se pretende resolver essa questão? Com essa mudança legislativa que o senador Rodrigo Pacheco está fazendo numa comissão que tem o ministro Caputo, para a gente deixar bem claro o que o legislador pretendeu escrever quando fez o projeto original. Amém legis do processo. Amém legis, até do senador Portinho, que foi o relator, que era: o clube responde pelas dívidas trabalhistas anteriores à entrada da SAF. Mas responde sozinho? Não. A SAF tem que contribuir, passando 20% do faturamento ou 50% dos lucros. Mas você não pode ir lá e atingir o patrimônio da SAF... enquanto você tiver o plano do clube de 10 anos de recuperação em curso. Então, se tiver sendo cumprido o plano, não pode atingir a SAF. Porque quem assumiria um negócio no Brasil para entrar devendo 1 bilhão? Vocês têm algum estudo do que já foi aportado na economia do futebol com o advento da lei da SAF? Alguns bilhões de reais. Eu não tenho estudo preciso porque cada dia surge uma SAF nova, mas alguns bilhões de reais. E a última janela de transferências foi muito significativa nesse sentido. A gente viu o quanto as SAFs brasileiras empurraram na chegada de jogadores que são grandes atrações internacionais que chegaram no Brasil, atrações do mercado latino-americano, e quanto eles investiram. Falam-se em investimentos que podem ter chegado a 400 milhões de reais, somar todos. Alguém vai resistir à SAF no Brasil? Será possível alguém, numa janela de 10 anos, não ser SAF? O processo político-cultural da SAF é muito importante e democrático, e ele preserva que quem aprova a SAF é o associado do clube. E antes, onde tem o conselho, passa pelo conselho. O conselho, ele vai ter, em alguns casos, a preservação daquelas figuras muito tradicionais, que não querem perder o poder. Então, essas pessoas vão resistir o quanto puderem. Quanto mais essas pessoas forem importantes na política do clube, por exemplo, um clube que elege o presidente pelo conselho. O conselho é fundamental. Então, quanto mais essas pessoas de mentalidade mais atrelada ao passado, à gestão antiga, quiserem se manter no poder, mais eles vão fazer força para os clubes não se transformarem em SAF. Mas o resultado no campo, aí vamos começar a discutir, por que está tendo esse resultado? Está tendo fair play financeiro? Tem que ter fair play financeiro, mas para o clube também, para a associação também, quer dizer, vai ter fair play financeiro só para SAF? Então você que ganhava tudo, agora você está vendo que tem um concorrente incomodando, você vai falar... falando do Flamengo? Não, estou falando de ninguém especificamente. Você vai agora falar de fair play? Então vai ter fair play financeiro para todos. Para clubes e para associações. E eu acho que não tem que vir de lei, não. Fair play financeiro tem que vir de regra da CBF, via FIFA e Conmebol. Porque se vier de lei, vão se colocar na autonomia dos clubes e não vão cumprir. Ou vão questionar judicialmente e vai ter argumento. Então a CBF tem que trabalhar no mecanismo de fair play financeiro para todos, porque todos têm sua coletividade. Não é justo que você não pague salário e você invista em contratações, faça essa opção. Quer dizer, você tem que pagar as suas obrigações e depois fazer os investimentos, ou ao mesmo tempo, mais uma medida equilibrada. E o que eu acho, respondendo a sua pergunta, que a estrutura tradicional do futebol vai resistir em alguns clubes, como resistiu nos que se transformaram. E resistem até hoje. Existem clubes que já são SAFs, estão tendo sucesso, mas tem lá um grupo que perdeu o poder e vai continuar. E esse questionamento é democrático. Agora, quanto mais influência de conselheiro, quanto mais a influência da política interna do clube, mais difícil e mais demorado para o clube aderir ao processo de SAF. Doutor Francisco Mansur, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o advogado Francisco Mansur, que foi um dos responsáveis pela estruturação da lei das bets e também da lei da SAF no futebol brasileiro. CNN Esportes SA teve oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Obrigado pela sua audiência. Domingo que vem, de volta com mais um convidado para falar do mundo do esporte e do mundo dos negócios. Um abraço e até lá.